Olá! Começamos esta semana com um novo episódio, graças a Deus. Toda semana tem novo episódio, vocês estão acompanhando, né? Ó, clica aí, segue, ativa a notificação, faz tudo direitinho. O episódio de hoje, a gente trouxe a Daniela, é doutora Daniela, né? Ela é odontopediatra, ela sabe tudo de dente e vai contar tudo pra gente, desde o início mesmo, na fase bebezinho, como é que forma, o que acontece, se precisa higienizar, não precisa, e blá, 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 que a gente vai falar no podcast. E as nossas fofas, lindas, elegantérrimas hosts... Gabi Cardoso. Adorei o elegante. Roberta Adorei. Lasno. Eu adoro falar Lasno. E então vamos lá. Dani, pode chamar de Dani, né? Pode, claro. Ah, então tá bom. Conta um pouquinho pra gente a questão, assim, da dentição na fase bebê, que eu acho que é legal, porque tem aquelas escovinhas, eu não sei se chama escovinha, tá? Você me corrija. Que é pra limpar a gengiva. É importante limpar a gengiva? Ou é só para ir aprendendo a escovar os dentes? Legal. Então, prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa fase de dentição, de primeira dentição. E o odontopediatra, na verdade, ele vai, né, acompanhando a criança desde até da fase intrauterina. Então, a gente até acaba atendendo, fazendo um pré-natal odontológico, que a gente chama. Eu não sabia disso. Tem, sim. A gente tem bastante parceria com as obstetras, porque a fase da dentição, ela tem, né, basicamente duas formações. Uma fase intrauterina e uma extrauterina, né? Então, lá dentro, lá quando a fase o bebê está se formando dentro da barriga da mãe, já se começam a formar os germes, os dentes de leite, e podem algumas alterações que ocorrem na gestação ocasionar algumas alterações também na formação de esmalte, enfim, do dente quando ele erupciona na boca do bebê. E aí, falando um pouquinho sobre depois que nasce os dentinhos, né? Ai, não, então vamos voltar pra barriga. Vamos voltar pra barriga, nossa, gente. Eu tô assim, eu chocada. também não sabia. Pessoal, Chocada. acompanha esse podcast. Isso é informação. É isso Nossa, aí. não Então, sabia assim, mesmo. a dentição, ela Também não. começa a se formar junto com os outros órgãos lá numa fase intrauterina. Então, ela vai, né, os germinhos dos dentes vão se formando lá dentro da barriga da mãe. E ele vai se aprimorando, né, conforme vão se passando os meses, o neném nasce e continua essa formação de coroa, de raiz, numa fase fora do útero materno, tá? Até a fase de erupção dos dentes, que se dá por volta lá, a partir do 6º mês de vida do bebezinho, fora depois que nasceu o bebê. Mas, por exemplo, se eu tomar antibiótico, sei lá, tô inventando, né? Pode causar problema no esmalte ou na que dentição? O que é feito no processo da gestação? Qual é o trabalho que é feito nesse... Na verdade, assim, quando a mãe vem nos procurar na fase já, né, grávida, então... A gente dá esse primeiro atendimento explicando justamente isso. Higieniza quando não tem dente ou não higieniza? Entendi. Então, o atendimento no processo gestacional é mais instrutivo. É mais instrutivo. E essa fase intrauterina de formação no dente, não tem nenhum exame que a gente faça que a gente consiga ver se vai ter alguma alteração, tá? Essas alterações acontecem e a gente consegue ver essas alterações a partir do momento que o dente erupciona na boca. Então, podem acontecer algumas alterações. Interações medicamentosas, às vezes, podem acontecer, né? Então, uma falta de cálcio durante a gestação. Então, algumas coisas podem acontecer durante a gestação da mãe que levam a uma dentição, uma hipomineralização, um defeito no esmalte do dentinho do bebezinho quando ele nasce, tá? Então, vocês orientam a comer direito, é isso? Alimentação saudável, né? Então, o obstetra junto, ele vai estar orientando as vitaminas, super importantes durante a gestação, toda a fase vitamínica, a mãe fazer corretamente, para que não tenha nenhuma intercorrência nessa primeira dentição. Eu para variar, né? Para variar, sempre tem um caso. Sempre, né? A Roberta pode mãe cases. Cases. A minha mãe e a minha irmã nasceram com 2 dentes. Nasceram? Nasceram com 2 dentes. E aí, eu queria um pouquinho da sua opinião. Por que isso acontece? Mordia, né? Não mamava, mordia. Menina, não. Acontece, gente. 2. A minha mãe nasceu e aí logo no hospital eles tiraram os 2 dentes. E aí ela não teve os dentes de leite. Aqueles dentes não nasceram mais.
Esse foi um caso, esse foi o caso da minha mãe. E aí minha mãe prometeu que se ela tivesse uma filha que nascesse com dente, ela não tiraria. E aí a minha irmã nasceu com 2 dentes, a minha mãe não tirou. Só que ela começou a passar linguinha no dente e a mamar tudo e começou a infeccionar a língua. Porque machucava, ela ficava lá pondo a língua. E quando ia mamar também mordia. E aí ela tinha prometido pra ela que ela não tiraria, porque ela não teve esses 2 dentes. E aí ela foi no dentista, tudo, fez os raios-x, viram que eram os leites de leite, não os permanentes, como foi o caso dela. E aí ela decidiu tirar por conta da nenê. E aí a minha pergunta é, por que nascem os dentes? Então, assim, esses dentes são chamados de dentes neonatal. Eles realmente, o bebezinho nasce e aí é visto que nasceu com um dente. Acontece. Tem um caso no consultório. Até o ano passado a gente teve um caso de um bebezinho que a gente fez a extração, acho que ele tinha uns 5 dias de vida. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ver, no caso desses dentes, esse é um dente da sequência da boca. Então, assim, é um dente de leite. Então, se for um dente de leite, ele tiver bem fixo na gengivinha, a gente vai permanecer com esse dente na boca. Por quê? Não vai nascer outro. O próximo dente será o permanente. Se for um dente supranumerário, um dente a mais que essa criança nasceu, a indicação é se fazer a extração. Principalmente se ele tiver como se fosse amolecido. Por quê? Tem o risco da criança aspirar esse dente. Então, quando esse dentinho fica mole dentro da boca, dentro do assoalho da boca da criança, a opção, o correto é fazer a extração do dente. Mesmo sendo sendo um dente supranumerário, um dente a mais, ou sendo um dente de série, que é um dentinho de leite, tá? Se ele tiver um aspecto amolecido, não tiver bem presinho na gengiva, a gente vai fazer a remoção, porque é melhor essa criança não ter este dente, né? E aí se faz um tratamento, um acompanhamento durante a vida, para ir, né, até chegar à fase de erupção do dente permanente, do que correr o risco dessa criança acabar aspirando esse dente. Tá? Então, o ano passado a gente teve um caso, eu com uma amiga minha que chama Alessi, a gente fez a extração do dente, era um dente extranumerário, era um dente a mais que esse bebê tinha, e ele tinha um aspecto amolecido, eram 2 dentinhos, na verdade, os 2 inferiores. Esses 2 de baixo, da minha mãe também. Mas você extrai na cadeira de dentista? Não é muito grande pro bebê? Não, no colo da mãe. No colo da mãe, é. Ah, A gente põe no colinho da mãe. Porque o bebezinho ali não vai dar, né? É melhor deixar no bebê conforto, acho que fica mais... Eu pensei um bebê numa cadeira de dentista. Meu Deus, um recém-nascido. Como que ela extrai o dente? São 2 procedimentos que agora são bem comuns, né? No pós-nascimento do nenê, que comuns, assim, os dentes neonatais não são tão comuns. É difícil da gente ver um bebezinho nascer, mas acontece. Agora, a língua, a frenectomia lingual, agora a gente tem uma lei, né, que foi introduzida no Brasil. Então, todos os bebês têm o teste da linguinha, que é feito na maternidade, que é para ver se esse bebezinho tem essa linguinha numa posição, num tamanho correto, se não está presa, se não está bem inserida no assoalho. Se tiver bem inserida, que são as criancinhas com língua presa, já se faz, logo depois que sai da maternidade, a cirurgia, que é o piquezinho lingual, para que ele consiga se amamentar, fazer a pega correta no peito, amamentar. Isso é uma informação muito importante. Eu não lembro de ter feito. Não, não se fazia. Eu acho que na época das meninas não tinha lei ainda. Agora de cor não lembro de a nenhuma lei. das minhas filhas terem feito Mas exame agora, da língua. Eu também não. Agora tem o teste da linguinha, é feito que nem o teste do ouvidinho, que é feito pelas fonos. As fonos também fazem o teste da língua também, para ver se a criancinha tem a língua presa. E sabe o que é engraçado? Assim, coisas que eu ouvir de mães. E aí eu acho que é legal essa questão mais instrutiva. Eu já ouvi de amigas e mães falando que... levei e falaram que era língua presa e já cortaram a língua da minha filha. E será que não era só para tirar dinheiro? Sabe, coisas do gênero? Sim. E será que precisava mesmo? Sabe assim, então muita tenho dúvida sobre isso. Eu nem sabia que tinha uma lei agora com relação a isso. De como a mãe até se precaver se realmente havia a necessidade ou não havia, né?
crianças com língua presa, que tem essa língua bem inserida, elas têm muita dificuldade de amamentação. Então, são crianças que perdem peso, muito peso nos primeiros dias de vida. Então, perder o peso normal que a criança perde logo depois do nascimento, ok. Mas uma criança que não consegue pegar o peito, uma criança que tem dificuldade de amamentação, mama, depois começa a chorar e a mãe tem o leite. Então, aí sim é feito esse trabalho, né? Essa investigação. O próprio pediatra também, hoje os pediatras são bem antenados nisso, sabe? Na questão de amamentação, tanto porque, né? Hoje em dia, a gente incentiva muito a amamentação exclusiva do peito até os 6 anos, porque desenvolve... 6 meses. 6 meses, porque desenvolve todo, né, a questão de musculatura, parte óssea, de fala, posicionamento de língua, tudo isso. Então, é muito importante. Então, o conjunto todo do hospital, das enfermeiras, da pediatra que atende, elas são bem ligadas nisso. E, realmente, se a criança tem a necessidade, é um diagnóstico bem preciso. Então, normalmente não se é feito assim, aleatoriamente, para se ganhar um dinheiro ou para, enfim. Porque é uma coisa difícil, né? É porque é novo, né? Então, exatamente. as pessoas acham que ainda tem receio por ser novo. Com 5, 7, 10 dias de vida e sofrer, né? Ter que fazer uma cirurgia, não é nenhuma mãe que queira isso para o seu filho. E qual é o processo cirúrgico? O processo, assim, é uma cirurgia feita, dá para se fazer em consultório, não precisa de ser uma anestesia geral, nada disso. É feita com um anestésico oftálmico, que é um anestésico muito eficiente, que pinga ali na região do assoalho da língua e se faz um pique lingual. Pique é um corte? É um cortezinho, isso. Se solta na bem língua ou atrás? Aqui, embaixo da língua. Aqui. Bem no freio da língua. Porque aí essa língua não solta, sei, não ela tenho sobe. Freio na língua. A gente tem o freio, mas é que... Freio na língua? Não tenho. Tem, todo mundo tem. Esse podcast senão ia ficar uma língua assim, meio, né, esquisita. Roberto, mas tem uns freios que são bem pequenininhos. Tem, a Rod que não tem, né? Não. Entendi. Mas tem uns freios que são bem pequenininhos, bem curtos, né? E aí não deixam a criança fazer a sucção, o movimento de sucção, de deglutição. Então, e se você não faz, o que acontece, por exemplo, na vida mais... adulta, madura, né? da criança. Ficam aquelas crianças e adultos com aquela língua presa, né? Que é a alteração de fala. Aí tem que fazer fono. Aí tem que fazer fono. Mas a fono, dependendo de como essa língua tá, ela não consegue sozinha, só o tratamento de fono resolver. Então, precisa se fazer a frenectomia, não tem jeito. Que é soltar mesmo essa a Maria Alice tem sotaque carioca. Aí... Tô achando Como assim? Ela tem sotaque carioca. Eu falo tô assim, achando gente... estranho. Hoje acho que precisou de um DNA. Sotaque carioca, a menina paulista, gente. Ela fala 3. Ela fala muito S. Assim, sabe? E eu falei, gente, será que ela assiste muito tablet? Ou será que ela tem Ela tá assistindo desenhos carioca, né? Não, mas a maioria dos youtubers são carioca, gente. Né? Às vezes ela tá ouvindo muito e quer falar igual. Ela fala ser, assim, né? ela Imita, puxa. Né? Ela por puxa. repetição, né? Vai repetindo e eles vão lá. Mas eu vou dar uma vasculhada. Assim. Se a língua der, cuidado. Se soltar a língua, vai ficar igual eu. E aí, agora vamos... Então, a gente falou da questão né, uterina. Depois, a questão do nascimento, né? A verificação da linguinha e se tem os dentes neonatais. É isso aí? Neonatal. E agora vamos para o próximo passo, a questão que lá que é a gengiva, né? Que a Roberta falou. Precisa escovar a gengiva mesmo? Ou é só pra mãe adaptar que tem que escovar o dente do filho? Como é que é isso? Eu acho que é mais assim, é você introduzir... Porque a criança não come nada, né? não come nada. Assim, o grande problema do dente, né? A doença que a gente tem no dente é a doença cárie, né? Que é uma doença multifatorial, então tem a bactériazinha, tem o resto de alimento que fica. E aí que é sobre o dente. Quando a criança não tem dente... A gente vai higienizar mais para ter esse contato de a gente estar mexendo ali dentro da boca, dela permitir que a gente... Porque é uma invasão, né? Você mexer dentro da boca de alguém, não é, né? Enfim, não é gostoso. Não é falar assim, nossa, né? Não é que nem ir no cabeleireiro, que a gente... É algo que é invasivo, dentista né? não é legal. Não, Ninguém gosta de ir no dentista, não, fora que tem aquele barulhinho Não, chato. faz o barulho tudo que tem dá barulho, medo. né? Tudo tem barulho. O Tudo, grande problema do dentista é isso. Tudo tem barulho lá no consultório. Eu, se fosse dentista, usaria protetor auricular. Deixa umas musiquinhas com as crianças, no fone. É bem Fica a por aí, dica. tudo tem barulho. Então, assim, o higienizar a gengiva
sem dente, uma gengiva edêntula, é mais para criança permitir que você acesse ali dentro da boca e se acostumando com a parte da escovação. Porque eu sempre falo assim, a partir do momento que tem dente, aí não tem acordo. Tem que Tem escovar. dente, tem que escovar, gente. Não Mesmo tem que jeito. seja dois Mesmo dentinhos. que seja em 2 dentes, exatamente. Aí ela tá porque- com um. Ó. Isso, tem que Já tá começar a escovando? escovar. Tá escovando? Não. Tem que escovar. Eu tava esperando nascer o No outro. segundo. Tava esperando nascer os 20, aí eu começo. Tô esperando nascer os 20. Um Tem que parzinho. escovar já Não, um. tem que escovar, tem que escovar. E aí é com essa. É muito pequeno. É desse tamanho. Essa E quando escova- tá nascendo? Tá dentucinha. Então, quando tá nascer... O processo de erupção. Isso, é super importante falar o processo de erupção. Porque, às vezes, assim, a criança, lógico, vai salivar mais, vai babar, vai ficar mais irritada. Fica. Isso tudo é normal, gente. Da febre. Porque Então, dói, a né, pra febre, sair. gente, estado febril pode acontecer, que são febrinhas assim, 37,2, 37,3, é um estado febril. Febres acima de 37,8, 38, 38,5, gente, não é dente. Vai vir alguma coisa associado a isso. Vai estar vindo uma amidalite, uma otite, uma virose, enfim. Você pode reparar, vai passar 2, 3 dias, a criança vai ter alguma coisa E a a mais. diarreia também A diarreia, tem assim, crianças... isso, tem crianças que podem ter. Tá, Podem ter. na erupção do dente. Na erupção do dente. Mas, assim, é sempre assim. A criança vai ficar mais irritada, vai salivar mais, vai ficar, né, na hora que... Ali onde tá nascendo os dentinhos, vai ficar mais chatinha na hora de morder alguma coisa mais dura. Isso tudo é normal. É uma fase e vai passar, né? São aqueles diazinhos ruins e vai passar. Aí, muita mãe pergunta no consultório. E aí, o que eu vou dar? Vou dar medicamento? Vou passar aquelas pomadas anestésicas? Isso. Então, a pomada anestésica, eu sempre falo assim, tem que ter muito cuidado. Ela tem anestésico. Então, assim, vai encher a boca da criancinha de anestesia, ela vai engolir. Vai acabar anestesiando garganta. Então, assim, gente, muito cuidado com pomada anestésica. É uma coisa, assim, eu não recomendo, assim, eu falo pra não passar. Eu sempre falo, gente, é uma fase, a gente tem várias fases na vida que a gente vai passar. Então, os bebês, eles têm essa fase de erupção que eles vão ficar mais chatinhos, não tem Eu falava, jeito. ai meu Deus, hoje é o dia do dente. É, Mas aí dia do um dente, a gente escova com o quê? Porque eu vi que você trouxe algumas escovas, né? Eu vou aprender Isso. agora como que eu vou escovar o dente. Agora, o pessoal que tá ouvindo aí, Sim. né, no Spotify ou nas plataformas aí de áudio, ela trouxe, bom, enfim, depois olha no YouTube, tá, gente? Porque ela trouxe uma boca aqui da Minnie que eu achei incrível. Boca do quê? Da Minnie. Eu não consigo traduzir essa boca pra vocês. É uma boca, É né? uma boca, Uma boca cheia de dentes. dente. É uma boca de E dente. com bactérias lá dentro. Isso. Ah, são bactérias? São bactérias. Achei que eram É porque- ursinhos. Olha a cárie preta. Ah, tá. É que assim, eu falo Não é? assim, a odontopediatria, Super hoje em entendi. dia, ela é muito lúdica, né? Porque o que eu falo, antigamente, quando a gente ia no dentista, acho que vocês também iam, a gente ia no dentista que os nossos pais iam, enfim. Ele, às vezes, nem gostava de tratar a criança, porque dentista, normalmente, assim... Eu vejo na minha classe da faculdade, sei lá, se formaram 80, acho que são 3 odontopediatras. Os outros 97 não querem atender criança, porque, enfim, criança é mais difícil de atender, né? E você precisa ter Os dos 97 trabalham a harmonização facial. Isso, os outros, mais ou menos, né? Implantes e harmonização. E como é que chama a faceta lá? E facetas E agora, faceta. né? E agora as facetas também. Mas, assim, é isso, né? A odontopediatria tem que ser muito lúdica. Então, quando nós íamos, era totalmente diferente, né? A gente ia no dentista que a nossa mãe ia. Normalmente, ele nem deixava os pais entrarem na sala. Falava, os pais esperam ali na sala, né? Na recepção. E quando entrava, a primeira coisa que ele falava, não quero um pio. O meu era assim, pelo menos, né? E aí, hoje não, a odontopediatria hoje mudou muito, né? Então, a gente gosta do acolhimento dos pais, eu acho que é importante. Eu acho que a criança ela não confia em mim, né? Nesse primeiro momento, ela não me conhece. Eu sou uma pessoa nova. Então, os pais estarem juntos na consulta, né, manter o contato visual, acalmar, falar, tá tudo bem, eu acho que é importante, né? E aí, o consultório também tem que ser um ambiente que ele não fique, né, aquela coisa, eu vou lá tipo, toda de branco, né? Enfim, então Que a gente... dê medo, né? Tem que ser uma que coisa... dê medo, A exatamente. Maria tem medo desses Isso. uniformes brancos, sabia? Isso, porque Então. o branco remete mesmo ao quê? A um hospital, né? A uma doença, a uma né? doença, Uma coisa uma ruim. injeção, né? Sim, Então remete injeção. a isso, né?
E o consultório, né, o do odontopediatra, normalmente ele não tem essa característica, né? Então, normalmente a gente tá de avental colorido, de avental de personagem. Então, Ai, que legal! É bem legal. Assim, é bem lúdico. Então, tem as partes que a gente usa, né? Até para auxiliar a gente, para a criança entender a importância da higiene. Como eu disse, assim, o escovar os dentes não tem acordo, gente. É igual tomar banho, lavar a cabeça, não tem acordo, não gente. vai escapar hoje. Não tem acordo. E é uma coisa que a gente passa de criança e passa para eles se tornarem adultos que façam isso constantemente. Quando a gente aprende isso mais tarde, a gente tem um pouco mais de dificuldade para aprender as coisas, né? Quando a gente já vem carregando isso desde bebezinho, se torna uma coisa comum, eu né? achava... E tranquila. Quando as meninas eram menores e aí eu ia colocar pra dormir, a gente até já falou isso no outro podcast e tal, eu levava um copinho de água e uma escovinha de dente, era uma escova menor, acho que a gente tem aí, Sim. e escovava o dente delas e elas engoliam e cuspiam, e engoliam e cuspiam. Eu achava chatíssimo, juro, mas eu tinha que ensinar a escovar o dente. Falar, meu, pode dormir sem escovar o dente, não. Já coloquei o pijama. A gente tem, é isso, tem. É o que Mas eu sempre eu falo escovava. assim, sabe? No bebê conforto. Mais ou menos, tem que No escovar. carrinho, tinha que escovar. É claro que assim, né? Ai, gente, fui numa festinha infantil. Criança chegou dormindo em casa. Ai, não, mas Eu isso entendo. acontece bastante, Acontece- gente. Então, mas pensa que é Eu uma falo, meu Deus, coisa... ela vai dormir sem escovar o dente. Mas pensa que é uma coisa que, assim, não é uma rotina semanal, assim, diária. Todos os dias ela escova o dente. Chegou no sábado, ela foi numa festinha e dormiu no carro. Gente, lógico, não Um precisa. dia, uma vez ou outra. Exatamente. Não vai ser isso que ela vai ter cárie, entendeu? Não vai ser por isso que ela vai ter cárie. Por causa desse dia da festa infantil lá que ela foi. Eu tô com um problema gravíssimo com a Maria. Porque, assim, por um período... Tudo é fases, né? A gente até falou da questão do sono e tudo mais. Tudo é fases. Teve épocas que eu super consegui fazer ela tomar o TT, escovar o dente e ir pra cama. E ela não acordar a noite inteira. Faz uns 3 meses, 4 meses que eu não consigo mais fazer isso. Ela vai lá, escova o dente, faz o bochecho. Ela adora fazer bochecho. Sim. Aí vai pra cama e começa. Quero TT, quero TT, quero TT. E aí aquilo vai entrando na mente. É tipo um gravador ligado. Quero TT, quero TT, quero TT, quero TT. Até que uma hora eu falo, tá bom, eu falo, Maria, o seu dente, você vai ter que levantar de novo e escovar o dente. Não vamos tomar o TT agora. Se eu escovar de novo o dente dela, quer outro TT? Aí ela dorme tomando TT. Ou acorda de madrugada pra tomar. Mas o leite é ruim? O leite é ruim. Péssimo. É péssimo. Não sabia. Não, e ainda vem Achei que Toddy. É líquido, né? Engole, Não, passa é pelo ruim, dente. É ruim. Pensa só, gente, que assim, ó, o leite, ele vai fermentar ali. Pensa uma noite boca? inteira aquilo fermentando. Ai, eu vou dentro da gravar pra boca. ela. Eu falo Não. isso. Eu falo. Às vezes a minha filha odeia escovar o dente, né? Normal, assim. Também não gosta de tomar banho e tal. É a fase, né? É uma fase. É uma fase que dura. E aí ela fala, mas eu só tomei leite, eu não vou escovar o dente. Aí eu falo, tipo, liga pra tia Dani, vê o que a tia Dani fala. É isso. O leite, gente. Vê o que ela vai falar pra você. Se E ela assim- falar que tudo bem, tudo bem. Ah, não, ela vai mandar eu escovar o dente. Então, Eu até falei pra Rose, Que ela é né? maior, a gente né? tem, Ela né? escova Eu sozinha. acho assim, a gente tem que falar o que acontece e a vida real é isso aqui é um podcast de mães e a gente sabe que não é fácil você acordar de madrugada. Tem bebês que mamam durante a noite toda, bebês que estão no peito ainda e que tem aquela ainda sequência, né? De bebês assim que eu falo, às vezes 1 ano e 2 1 ano, meses, 1 ano e 2, 3, 1 ano e 3. 4. E tá 2 ainda, anos, 2 2 anos. anos. Isso, A minha tá com 4 e tá acordando agora de novo pra tomar TT de noite. Isso. Então, assim, não tem jeito, tem que escovar, gente. Porque imagina só aquele leite a noite inteira fermentando ali sobre o dente. Durante a noite, pensa só, a boquinha fica parada, né? A gente não tem nenhuma autolimpeza da língua, porque durante o dia a gente vai conversando, a gente vai passando, a gente vai trocando a saliva constantemente, porque a gente engole, bebe uma água, enfim, vai tendo uma troca, né? Durante a noite, não. Aquilo fica ali paradinho e a noite inteira... Só esperando a cárie Só chegar. as bactériazinhas ali só, Ai, meu só, Deus. só se proliferando. Estou com mais um problema. Porque eu sei que das pastas de dente, a gente Sim. tem a pasta que é sem flúor até os 2 anos. E depois você tem as com flúor. Isso. Tudo bem. 2 anos, Maria parou de usar a sem flúor, consegui fazer ela cuspir, porque antes ela acabava engolindo um pouco, normal. normal. Ela escova certinho. Só que ela não quer
mais as pastas que sejam coloridas. Ela não quer. Ela só quer a pasta branca. E a pasta branca... Não, mas aí a de adulto, ela tem gosto de hortelã, é muito forte. Sim. Ela quer pasta branca sem flúor. Ela quer sem flúor. Então, vamos lá. O flúor, assim, tem uma história sobre o flúor, né? Então, assim, o flúor, ele foi introduzido no Brasil em 75 na água de abastecimento público, né? E ele ajuda, enfim, numa parte sistêmica e na parte odontológica também. Quando a gente fala em combate à doença cárie, né? O que a gente pensa? O que combate a doença cárie? É escova, né? Escovar, a fricção da escova sobre o dente, fazer a limpeza. E o uso do dentifrício, que é a pasta de dente. Com flúor ou sem flúor? Então, o que acontece? De 2009 para cá, foi se introduzido no Brasil o protocolo de uso do flúor desde o primeiro dente. Tá? Então, nasceu o primeiro dente, a gente usa pasta com flúor. Pode levar já Eva. Já vou pegar. Pode levar pra Eva. Pode levar. Por quê? Com flúor. Com flúor. Porque antigamente a gente pensava assim, olha, a gente só vai introduzir o flúor a partir do momento que a criança souber cuspir. Por quê? Porque o flúor, ele tem uma certa toxicidade. Mas os estudos foram se aprimorando, enfim, tudo isso é baseado evolução também, né, da própria... Isso, cientificamente, tá? Então, os estudos foram se aprimorando e o que se entendeu? O flúor, ele só tem uma toxicidade se ele ingerir em grande quantidade. Então, se a criança pegar todo dia lá uma pastinha de dente, ficar chupando a pasta de dente, comendo a pasta de dente todo dia. Então, os estudos foram feitos pensando no quê? Olha, a gente vai usar a quantidade correta de flúor para cada idade. Que é uma quantidade mais baixa. Que é uma quantidade mais baixa. Tá. Mas introduzir desde o primeiro dente, porque a única coisa que combate essa doença cárie é o uso da pasta com flúor e da escovação. Então, quando é feito esse trabalho, né, a gente pensa também numa saúde pública, né? Uma saúde que abrange mais gente. Uhum. Eu entendo que, assim, né, a gente tem um grau de entendimento da necessidade de tudo, mas tem gente que não tem. Então, por isso que se foi introduzido o flúor desde o primeiro dente. Porque com isso, a gente tem uma diminuição de cárie na primeira infância, tá? Então, desde o primeiro dentinho, a gente já introduz a pasta de flúor. O importante é saber a quantidade correta de flúor. Eu sempre falo para os pais que uma pasta de dente, gente, vai durar o ano inteiro. Porque é uma quantidade tão pequenininha. A cara da Roberta. É Não. isso. Tô achando que tão Tô achando que a Maria come Elissa pasta. come. É uma por mês, né? Todo mês que ela vai fazer a compra do Vai durar mês, o ela ano compra. inteiro, mas em casa Durou dura a 15 semana. dias. E ela adora essa pasta que é da Bitufo. Sim. Que é branquinha, que é aquela sem flúor, que tem até um... Sim. Eu esqueci o bichinho que tem na frente. Ela quer encher a escova de pasta. Porque assim, sem flúor, ela pode encher. Também não tem... Sem flúor, não tem muito problema, porque não tem flúor, Mas também né? não... E aí, o que Você eu só tenho... vai ficar gastando, né? Mais, assim. Aí, o que eu tenho feito? Pedido pra ela fazer o bochecho. E o bochecho é bom fazer? Desde quanto tempo? Então, assim, o bochecho, gente, a gente sempre fala que bochecho é perfumaria, né? Então, é assim, tanto, né? É uma perfumaria, né? Eu achei que era Roberta bom. achou que tava arrasando com o bochecho da Maria não. Alice. Por que Gente, perfumaria? nunca pode substituir o bochecho pela escovação. vem a Dani. Jamais. Não, isso sim. A gente sempre fala isso. Porque assim, gente, o que é? Você escovou o Você não vai dente. tirar, né? Porque a escovação é o que vai fazer a Não, retirada. É. Mas e aí o flúor pelo bochecho? Que você tá usando o bochecho como forma dela estar ingerindo algum tipo de flúor, né? Exato. No dente, né? Mas, assim, a criança que usa a pasta de dente com flúor desde o primeiro dentinho, não tem necessidade do bochecho, a não ser que queira para ficar com um gostinho mais gostoso, um hálito mais... E o bochecho você pode fazer mais de uma vez por dia? Pode fazer mais de uma vez por dia, não tem problema. Mas sempre uma quantidade pequenininha que a criança bocheche pelo menos 1 minutinho, cospe, né? Dani, sabe o que eu queria saber? Agora. Eu quero saber como que eu vou escovar o dente da Eva. Ela tem um dente Isso, só. vamos lá. Então, vamos falar. a gente tem... Hoje, um né? dente. Primeiro que eu Aonde descobri. você voltar, Agora já a vai semana que vem, Ela relaxa, já vai ter 2. bem isso mesmo. Eu até perguntei. Eu achei que nascia os 2 dentes juntos, mas... Os 20. Não, você achou que ela nasci- dormia e acordava, Não, mamãe? um sorrisão.
Não, eu pensei que pelo menos vinha assim, ó, tchum. Mas não, é tipo Não, uma mas dor, uma, é, isso aqui é uma isso aí. chatice pra um, depois uma chatice pra significa ao que são no todo. mínimo 20 dias. Entendi. Não, mas não vai nascer um dia um dente, outro dia outro dente, né? Não é assim. Não, eles né? começam a nascer por volta dos 6 meses de idade e tem criança que vai até por volta dos 3 anos nascendo dente. Ah, que delícia. A minha legal. sobrinha, Anos e o meio. primeiro dente nasceu com 1 ano. Hoje em dia a gente tem uma tabela para meio que se, né, assim, Basear, né? se basear, exatamente. Mas, né, cada criança. Eu tenho um caso num consultório lá que o menininho ele chegou no consultório, ele tinha 1 ano e 4 meses sem nenhum dente na boca. E aí Nossa, a gente- mãe desesperada. Desesperada, exatamente. Aí a gente radiografou, mas na hora que começou a nascer, vieram assim, O sorriso. todos, é mais ou menos desse jeito, assim, em 1 ano vieram todos os dentes de uma vez só. Então pensa só, pra ele um pouquinho pior a Nossa, situação, porque veio tudo um seguido do outro e é difícil, né? Uma fase difícil. A Maria, com 1 ano, já tinha todos os dentes na boca. Sei lá, a Betina com 6 já tinha tudo permanente. Eu quero saber como é que eu vou escovar. Conta pra ela como escova. Então, o dente assim, também. ó, a escova, a gente tem, né, diversas Aí, ó, mães de marcas, bebês, enfim, bebês. né? Assim, quando o bebezinho tem um dentinho só, às vezes essas dedeirinhas de silicone, elas são mais fáceis, Eu né? tenho. Então, aí você vai introduzir um pouquinho de pasta. Gente, é um tiquinho. A Dani tá mostrando aqui pra gente. Ela tá colocando Isso. uma pastinha. Nossa, é um pouquinho É que assim? deixa eu pegar uma mais coloridinha. Por isso que dura um ano a pasta. É, dura um ano, gente. Gente, Depois é eu vou um- colocar é um nada. É um nada. Às Um vezes, assim, nada. Também o dente é minúsculo. O dente também é pequenininho. Tá vendo? É uma sujeirinha que eu coloquei. Aham. E aí você vai higienizar. quase não dá pra ver, viu, pessoal? Não dá pra ver. Ainda é que as pastas não são tem todas problema se são você claras. estiver aí na plataforma de áudio, não dá pra ver mesmo. Tá É tudo- uma nem, sei lá, não sei nem falar. É muito pouco. não é nem gota, né? pouquinho. É pouquinho. Por isso que a pasta vai durar muito. Tá vendo? É uma sujeirinha. De Sujeirinha. Nada, olha lá, gente. É uma sujeirinha de nada. Que a gente vai colocar, vai higienizar. Aí depois com uma fraldinha de boca ou com uma gaze, você remove o excesso, porque ela faz uma espuminha, né? E aí você remove o excesso, tá bom? Então pode ser uma fralda de boca, umedecida ou uma gaze. E quantas vezes E na por frente dia? e atrás. 3? Na frente Igual- e atrás. Isso, Acho vai que não. escovar. Comeu e... Vrum. Depois Comeu e sempre escovou. após as refeições. Então, se ela já Vixe, toma... a Eva tá comendo muito, toda hora quer comer. Então, e aí, o que a gente faz? Gente, Eu tava fazendo de noite e de manhã, de noite e de manhã e no banho, de noite e de manhã no banho. eu acho importante a gente sempre estabelecer Então, pras toma o crianças... TT faz? Ah, A gente estabelecer para as crianças o quê? Então, assim, sempre após Vai as dar merda. refeições, a gente vai... Então, as principais refeições. Então, café da manhã, almoço e janta, a gente vai introduzir a escovação. Durante o dia, a Eva, imagino que ainda não coma nada com açúcar, só... não. Então, assim, durante o dia, Até a os gente 5 vai... anos ela vai. Vai ser fit. Até ninguém oferecer. Criança isso draga. é uma outra história, né, gente? Criança é criança e a gente foi criança, todo mundo foi criança. E eu acho que é isso aí, A né? minha não gosta de doce. Não come Ela é nada. maravilhosa. Ela toma o TT com Todd. Só Também. gosta do Todd. Não come o resto. Agora, então, aí o TT com Todd tem que escovar. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, vai ter Eu que escovar. vou gravar, vou pegar essa coisa que eu vou colocar assim, ó, na frente da cama dela e falar assim, Maria Alice, você precisa... Você tem que mostrar as bactérias, o que Isso. acontece dentro da Conta boca. pra gente, mostra aqui. Então, Dani. na primeira consulta, né, quando o paciente chega no consultório, eu sempre gosto que seja algo lúdico para ele conseguir entender. Porque às vezes a gente explicar muito explicadinho, pra criança não, entendeu? Eu vou não levar ela lá entende. pra ela explicar. Ela não entende. Então, assim, a gente vai mostrando, então, pega a boca, vai mostrando. Né? É uma boca, gente, gigante de pelúcia. É, de pelúcia. Então, a gente vai mostrando. Os pretinhos são as bactérias. Então, esse daqui também, olha, tá vendo? Cada vez que você tomar o seu TT com o Todd, com o leitinho, essa bactéria vai fica grudada lá no seu dente. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a escovinha. Ai, que bonitinho. Nós vamos escovar até conseguir Até tirar ela sair. até tirar essa sujeirada toda do dente, gente. Não Aí pode engole ficar a nada. bactéria? Não, ela cospe. Aí a gente Ah, vai tá. introduzindo, aprender a cuspir. Certo? Lógico que... Boa. Porque ficou tudo na boca. Sabe o que eu fiz uma Bactéria, vez? eu engulo. Quando eu era criança, eu falava pra minha mãe assim, ai, mãe, olha a ideia de jirico. Eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu escovo o dente aí pra eu ficar com um gostinho gostoso na garganta. Você engole engolia a pasta toda, né? Com a baba, com as com coisas. tudo. Aí minha mãe olhou pra mim assim, mas depois que você escovou, né? Aí eu, aham. Claro, né?
Então, sempre eu gosto... Esse Ai, que bonitinho. bichinho tem dentão de leite, então eu sempre deixo eles escovarem. Eu pego o motorzinho lá do consultório, né? O alta rotação, o baixa. Eu aciono, eles pegam na mão para eles sentirem a vibração, o barulho que faz, a pressão que faz sobre o dente. Então, eles mesmo, com a mãozinha deles, eles vão passando aqui no burrinho e vão entender. Porque nada como a gente sentir, né? Sim. A gente pegar na mão e sentir o que está fazendo. Porque é o que eu falei, é algo invasivo. Eu chegar para um bebê, para sua filhinha, enfim. A Betina, que é um pouquinho maior, senta, abre a boca, já vou lá com um motorzinho lá. Escovo lá. Gente, Nossa, ela vai te Quantos odiar, anos sempre. você Exatamente. sugere que a escovação seja sozinha? Porque agora ela decidiu que ela quer escovar, que ela já sabe. Então assim, ó, a escovação, ela tem que ser, até os 5 anos de idade, ela tem que ser sempre supervisionada pelos pais. Pelo menos uma escovação. Você dá autonomia para ela ir aprendendo a pegar a escova, a escovar, eu acho legal. De repente, pega lá uma pasta sem flúor, deixa ela escovar com a pasta sem flúor e depois você vai... Então, primeiro você, depois a mamãe. Eu acho que essa pode ser uma tática. Isso. Eu deixo ela começar com a pasta a outra. A outra aí e eu depois ponho- você eu vou introduz. tentar Então, você isso. faz um combinado. Fala, olha, você vai escovar sozinha porque você já é uma moça. Ela você quer escovar o meu agora. crescendo. Pode ser outra tática. De repente, eu uma tentei ontem. tática. Mas eu não tinha tentado com a pasta. Eu falei, então eu escovo o seu e você escova o meu. Sim, Aí Isso. rolou, só que a pasta eu não tentei. sim. Eu vou tentar a pasta. Faz assim. De repente, assim, às vezes os combinados funcionam muito com as crianças. Porque a gente combina... E tem que ser uma coisa divertidinha, porque senão ela vai Isso. pegar um ranço de Pega escovar um ranço, o é isso aí. dente e não tem É isso Cristo aí. que faz ela abrir a boca. E a criança trava a boca. Trava, a menina chora, Tá, chora. é. Não vai querer ir no dentista. Isso. E eu sempre falo assim, gente, quando a criança chora para escovar o dente, às vezes os pais falam, mas ela chora. E eu fico com dó. É o que eu sempre falo, gente, a gente está ensinando higiene, a gente está passando, né, os ensinamentos básicos de higiene. Então, assim, escovar o dente não dói. Vai doer tomar mais banho se não começar a ter dói, vai cárie. doer mais se começar a ter cárie, exatamente. A questão de antibiótico, né? Quando a criança toma, não sei se é lenda, tá? Sim, Enfim, sim. ou se é verdade. A criança depois o Sim, adulto, né? sim. Fica com o dente mais escuro quando toma muito antibiótico, enfim, por algum problema que Amarelado, teve. né? É, fala. antigamente tinha um Isso, antibiótico. amarelado, isso. Antigamente tinha um antibiótico que causava alteração no esmalte dentário. Hoje em dia esse antibiótico quase não é mais utilizado. E também os antibióticos de antes continham açúcar na sua composição, né? Hoje em dia já não contém mais. Então, tudo mudou, evoluiu. Então, hoje em dia, assim, não tem nada que a gente relacione o uso do antibiótico com amarelamento ou uma malformação. O que causa, às vezes, umas manchas no dente, que a gente percebe muito em bebês, é o uso do ferro. Que os bebezinhos usam o ferro e às vezes os pais vêm no consultório e falam, nossa, mas tá tudo manchado o dente. E aí o uso do ferro, né, da vitamina de ferro, às vezes causa umas manchinhas no dente, mas isso depois vai saindo. Com a faceta. Com a- Depois Os amigos da inverte em gente. faceta, fica ótimo. Com os amigos da faculdade. Os amigos Os da amigos da faculdade. faculdade. A isso. faceta é a gente lente? encaminha. São as lentes que tá bem na moda agora. Dani, a gente vai ter que acabar. legal. Mas Mas foi muito jura? legal. Já, ele já Ai, chamou não, então duas só vezes. fala quais são as diferenças das escovas e aquelas Isso. escovas eletriquinhas assim. Ele já chamou duas vezes. Não, as escovas, na verdade, a gente tem, né, várias marcas e tipos. A única coisa que a gente tem que prestar atenção, desculpa, acho que eu tava falando longe, são o tamanho correto para cada fase da boca, né? Então, a gente tem as escovas, né, que a gente começa de 0 a 2 anos, e aí vai evoluindo, elas vão ficando cada vez maiores, tá vendo? O tamanho da cabecinha delas e a largura vai ficando cada vez Então, maior. por exemplo, para eu escovar o da Eva, eu posso usar tanto essa que vai no dedo, que essa encaixa, quanto a pequenininha. escovinhas, as pequenininhas também, tá? E aí tem várias marcas, enfim. A marca que você... O que é isso? Esse aqui esse? é um bonequinho. É um bonequinho, na verdade, a gente dá para os pais. Esse daqui é para eles guardarem os dentes de leite. É uma caixinha, É uma gente. caixinha de dente de leite. É bem bonitinho, né? é E aí os pais vão bonitinho. guardando, né? Cada vez que cai, vão guardando os dentinhos das crianças para ter uma forma de uma recordação, né? E a Muito mãe que não legal. guarda, tá tudo bem, né? Tá Assim, tudo bem ok. também, tá tudo bem. Você não guardou confesso- Quantos anos começa a trocar?
Por volta dos 5, 6 anos, a gente já começa a ter uma troca do dente. E por volta dos 5, 6 anos também começa a nascer os primeiros molares permanentes. É um dente que nasce atrás do último dente de leite. E às vezes a gente acha que é dente de leite que está nascendo ainda. Porque às vezes a criança tem 5 aninhos e aí fala, nossa, né? E reclama, lá no fundo tá doendo. E a gente acha que é um dente de leite. E é um dente permanente. Então, eles começam a trocar os dentes por volta dos 5, 6 anos e também começam a nascer os dentes permanentes lá do fundo, o primeiro molar permanente. Sempre falo, esse dente é um dente importante escovar bem, porque também é o primeiro dente que acaba tendo cárie. Dente permanente, porque é um dente... Às vezes a pessoa fala, nossa, eu perdi esse dente quando eu era, né? Perdi rápido esse dente, porque ele também nasce muito cedo, né? Então, às vezes, a pessoa vai achando que é dente de leite, enfim. E é um dente que ele tem umas ranhuras, uns sulcos de ranhura bem profundo, que junta ali bolacha, junta tudo, chocolate, não sei o quê. E aí é um dente que acaba cariando também um pouquinho mais fácil. E fio dental não faz em criança, faz? Fio dental, assim, a partir do momento que a criança tem, né, lá 2 dentes, pelo menos, tem a duplinha. Isso, ou eu dente. Já imaginei a Gabi passando fio isso, dental. Na só em volta de um. Laçando o dente. Não, gente. Não, quando a gente... Fio dental é a mesma coisa. Quanto mais cedo a gente introduzir o fio dental, mais ele vai ser um adulto, um adolescente, que vai levar o fio dental para a vida. Quanto mais tarde a gente introduz, mais dificuldade a gente tem de usar o fio dental. Mais penoso é o uso do fio dental. Mas eu imagino que a criança tem que estar um pouquinho maior, né? Sei lá, uns 5 anos pra frente, ou 6, talvez. Hoje em dia a gente tem esses fios dentais que tem o cabinho, hoje, né? Que eles são mais fáceis de manipular, principalmente para os pais, né? Quando você introduz ali dentro da boca da criança, ele é mais fácil. Mas pra criança também, Dani, porque a Pietra usa esse. Sim, ela prefere mais do que fácil. o fio. É ótimo, ela acha difícil o fio ainda. Porque o fio, na verdade, você põe num dedo, põe no outro. Ele precisa de uma coordenação uma motora, coordenação né? fina ali, que às vezes é difícil para a criança mesmo. Então, quando a introdução desses fios com o cabo, com a haste, acabou ficando mais fácil mesmo. Ai, que legal. Eu não conhecia. É farmácia bem legal. E tem os infantis, eu da amostrinha só tinha de adulto, né? Os infantis, eles têm gostinho. Então tem gosto uva, morango, enfim. O cabinho, que nem cabo, sabe quando a gente vai no pediatra, que o pediatra olha lá a garganta com aquele cabo com gosto gostoso, eles também têm. Então eles têm um gosto gostoso. Tudo pra fazer a criança gostar. Tudo pra fazer a criança gostar, exatamente isso. E a minha, que é branca, sem gosto. A Betina chupa e diferenciada. Eu já deveria ter levado a Eva no dentista? Então, agora que nasceu o primeiro dentinho... 10 meses. Agora que nasceu e tem o a selagem dentinho. também. Os selantes, são várias coisas. Os selantes, eles são um artifício, né, assim, que é usado para selar o suco ali, quando tem uma indicação de uma criança que tenha um histórico de cárie ou que, sabe? A gente fala, não? Então, assim, o selante, gente, a gente selar o dente preventivamente... É a mesma coisa que eu não sei, assim, até que ponto isso... A dentista falou pra eu fazer. Eu fiz selante nos dentes da Maria. Então, quando ela tinha 1 ano. Então, eu não sei muito até que ponto isso, assim... Porque, mas, sei lá, eu faço sempre uma associação da gente tomar dipirona antes de ter dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, se a criança escova bem... Não tem nenhum risco de cárie. Se a criança escova bem. Se a criança escova bem, não tem risco de cárie. De repente, no caso da Maria, que tem o uso do leite, né? Noturno, sem higiene. Dorme de com repente, o Todd. Isso, dorme com o Todd. De repente, abraçada. A colega entendeu isso, que seja uma forma da gente prevenir. Pode ser. Mas se a criança não tem um histórico, enfim, e tá indo bem nessa dentição sem cárie, sem nada, eu acho que o acompanhamento preventivo, eu acho que seja mais correto, assim, e a gente vai acompanhando, acho que dá tudo certo. Dani, obrigada. Onde que as pessoas te acham para fazer consultas? Eu tenho um consultório, né? Fica aqui no Ipiranga, tá na Rua Bom Pastor, depois eu divulgo para vocês, enfim. E você trabalha com o Instagram também? Tem um Instagram, é doutora.dani_odontopediatra. Pronto, gente. Perfeito. Ela precisa ir para Pipu. Precisa. Verdade. Gente. E a Eva pra precisa você ir pra poder. Eu vou levar a Maria também. Eu preciso levar a Maria. Atender vocês. Com certeza. Gente, é isso, escovem os dentes, tá? Das crianças. Gente, prevenção. Prevenção é o melhor remédio, senão vai ter que ouvir a criança. Eu acho que é isso aí. Acho que a gente dói. ensinar a prevenção e fazer a prevenção, acho que é a melhor coisa. Sim. Ir ao dentista fica algo leve, né? Fica algo... Procurar o dentista no momento de dor só...
é algo muito ruim, né? A criança vai sempre associar com vai medo. Sempre associar vai com medo, exatamente. Dor. Com dor. E quando ela vai legal. pra prevenção, é algo que é tranquilo, que flui na vida natural, né? Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. Gente. Dani, amei. Um beijo. Obrigada, beijo. Meninas, dúvidas, sigam lá a Dani no Instagram e Isso. resolvam tudo com ela no direct. É isso. Beijo. Beijo.